Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar na incrível engenharia interna que permitiu às plantas não só sobreviver, mas dominar completamente o ambiente terrestre. Nós vamos falar dos tecidos vasculares, que são basicamente as superrodovias que transformaram organismos pequenininhos e rasteiros nos gigantes que a gente vê por aí. Dá uma olhada nessa imagem. Já parou para pensar que desafio absurdo é para uma árvore levar água lá do solo até a folhinha mais alta, às vezes dezenas de metros acima? É um feito de engenharia da natureza que é simplesmente espetacular. E a resposta para isso está toda escondida na anatomia da planta. Então vamos lá, vamos investigar isso. Para a gente entender essa história, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos ver o grande salto evolutivo que foi a conquista da Terra. Depois, vamos dissecar as vias internas da planta. Na sequência, entender como elas crescem para valer, em espessura. Aí, vamos aprender a ler a história que fica escrita na madeira e, por fim, conectar tudo isso do micro ao macro e ver como isso afeta nosso dia a dia. Nossa primeira parada é um momento decisivo na história da vida na Terra. Para sair da água e colonizar o ambiente seco, as plantas precisaram de uma inovação, assim, radical. Uma forma de se sustentar contra a gravidade e de transportar recursos por dentro do próprio corpo. E olha, essa citação aqui resume tudo perfeitamente. O desenvolvimento do xilema e do floema não foi só uma pequena adaptação, não. Foi a inovação que mudou o jogo, que redesenhou completamente os ecossistemas em terra firme. Sem esse encanamento interno, a vida no planeta com certeza seria muito, mas muito diferente. Certo. Então vamos conhecer os 2 jogadores principais desse sistema. Pensa neles como 2 rodovias completamente diferentes, cada uma com uma função super importante e com um sentido de tráfego bem específico. O que é impressionante aqui é a eficiência dessa divisão de trabalho. De um lado, o xilema, ele é a tubulação de água. É um fluxo de mão única, sempre da raiz para cima. E um detalhe chave: suas células são mortas quando maduras, formando canos ocos e eficientes. Do outro lado, o floema, que é a rede de distribuição de comida, ou seja, dos açúcares. Aqui, o fluxo tem mão dupla, indo de onde tem açúcar para onde precisa. E ao contrário do xilema, suas células estão vivinha da Silva. Vamos dar um zoom aqui no xilema. A função dupla dele é simplesmente genial. Ao mesmo tempo em que ele está lá conduzindo a seiva bruta, as paredes das suas células, que são reforçadas com uma substância chamada lignina, dão toda a rigidez que a planta precisa para crescer para cima e desafiar a gravidade. E o xilema não é um tecido simples, viu? É um verdadeiro time de células especializadas. A gente tem os elementos traqueais, que são os canos propriamente ditos, as fibras, que funcionam como o aço na construção civil, dando reforço estrutural, e o parênquima, que serve para armazenar substâncias, cada um com seu papel fundamental na operação. A eficiência do transporte de água fica muito clara quando a gente olha essa imagem. Os elementos de vaso se empilham, um em cima do outro, e as paredes que separam um do outro são total ou parcialmente removidas. Isso forma o que a gente chama de placas de perfuração. O resultado? Uma via de baixíssima resistência, um verdadeiro cano contínuo para a água fluir livremente. E o legal é que isso não é só teoria ou desenho. Graças a trabalhos incríveis, como os do professor Marcos Augusto Chilivet, a pronúncia do sobrenome é Chilivet, tá, pessoal? A gente consegue visualizar essas estruturas em detalhes. Nessas fotos de microscópio, as setas estão apontando justamente para as placas de perfuração, as aberturas que garantem esse fluxo contínuo de água. Agora, vamos para outra rodovia, o floema. Se o xilema é a tubulação de água, o floema é tipo o serviço de delivery de comida da planta. É ele que leva os açúcares, o alimento produzido lá nas folhas, para todas as outras partes que precisam de energia, como as raízes, os frutos e as flores. E o ponto crucial, como a gente já viu, é que ele é um tecido vivo. A organização do floema é fascinante, de verdade. O transporte mesmo acontece nos elementos de tubo crivado. São células que, para maximizar o espaço, abrem mão do seu núcleo e de um monte de organelas. Mas como elas sobrevivem, você pode perguntar? Bom, coladinhas nelas, indicadas ali por CC, ficam as células companheiras, que dão todo o suporte metabólico. É ou não é uma parceria perfeita? Ok, já entendemos o sistema de transporte, mas como é que uma plantinha se transforma numa árvore imensa? A resposta para isso está na diferença entre o crescimento primário, que é o crescimento em comprimento, e o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura, para ficar mais robusta.
O grande herói do crescimento em espessura é o câmbio vascular. Pensa nele como se fosse uma fábrica de células em formato de cilindro. Ele está sempre se dividindo, produzindo novas células de xilema para dentro, que vão virar madeira, e novas células de floema para fora. Olha só a diferença. Na imagem da esquerda, no crescimento primário, os tecidos vasculares estão organizadinhos em feixes separados. Mas, na direita, quando o câmbio vascular entra em ação, ele conecta esses feixes e começa a produzir camadas contínuas de tecido, fazendo o caule engrossar cada vez mais. Essa tabela aqui amarra bem as diferenças. A origem de cada um é diferente, a função é bem distinta, um é para alongar, o outro é para engrossar, e o resultado final é completamente outro. O crescimento primário estabelece o esqueleto da planta, enquanto o secundário fortalece e expande esse esqueleto, criando a madeira e a casca. E o mais legal é que todo esse crescimento secundário deixa um registro. Um tronco de árvore é praticamente um livro de história biológico, onde cada camada que a gente vê conta um pedaço da vida daquela planta. Vamos aprender a decodificar essa história. Esse diagrama é o nosso mapa do tesouro. Bem no centro, a gente tem o xilema secundário, que é a madeira, dividida em cerne e alburno. Logo depois tem aquela camadinha fina e supervital, que é o câmbio vascular. Para fora vem o floema secundário e, finalmente, as camadas que formam a casca, que protege tudo. E os famosos anéis de crescimento? Então, eles nada mais são do que as camadas de xilema secundário. Em lugares onde o clima tem estações bem definidas, a madeira que cresce na primavera é mais rápida, com células maiores e mais claras. Já a do verão é mais lenta, com células menores e mais escuras. É essa alternância que cria os anéis e marca a passagem dos anos. E dentro da própria madeira tem mais uma divisão importante. O alburno, que é essa parte mais externa e clara, é o xilema que ainda está na ativa, transportando água. Já o cerne, a parte interna e escura, é o xilema mais antigo. Ele não transporta mais água, mas foi preenchido com resinas e outras substâncias que o tornam um verdadeiro pilar de sustentação da árvore, super resistente. E agora a gente junta tudo. Toda essa anatomia microscópica que a gente viu tem consequências diretas nas propriedades da madeira que usamos todos os dias para construir casas, fazer móveis, produzir papel, tudo. Sabe por que a gente escolhe madeiras diferentes para coisas diferentes? A resposta está na microestrutura. Madeiras de crescimento rápido com vasos bem largos para levar muita água costumam ser mais leves, menos densas. Já as madeiras de crescimento lento, com vasos estreitinhos e um monte de fibras de sustentação, são super densas e resistentes. A anatomia lá da sêmula é que dita como a gente vai usar a madeira aqui no mundo macro. No fim das contas, o que fica claro é que estudar anatomia vegetal não é só decorar uma lista de nomes de células e tecidos. É, na verdade, entender a história de uma engenharia biológica super sofisticada que foi otimizada ao longo de milhões de anos para resolver problemas de transporte, sustentação e, claro, de sobrevivência. Então, fica aqui o convite. Da próxima vez que estiver perto de uma árvore ou até olhando um móvel de madeira, pense na história complexa que está registrada ali. Que histórias sobre secas, incêndios ou anos de fartura aqueles anéis poderiam contar. Para ir além, mergulhem nas leituras recomendadas e, o mais importante, participem das aulas práticas. Ver essa beleza toda com os próprios olhos no microscópio é uma experiência completamente diferente. Até a próxima!